Vamos aí para o último item, para o item 16 da Universidade Federal da Bahia, questão 7, que diz o seguinte: para os ângulos alfa e beta indicados na figura, dois quadrados congruentes com um lado em comum tem-se alfa mais beta igual a 3 raiz de 5 sobre 10. O alfa, ele mede 45 graus, ó, a diagonal do quadrado bissecta o ângulo interno do quadrado, né? É assim com qualquer losango, e quadrado é um losango. Agora o beta, ele está sendo formado por uma hipotenusa e um lado que mede 2, o outro cateto mede 1. Beleza, 3 raiz de 5 sobre 10. Vamos ver. Então, agora nós vamos para o item 16. Vou trocar a caneta para essa cor aqui. Então, item 16. Nós temos uma figura assim, ó. Mais ou menos, né? Aqui o ângulo alfa. E aqui o ângulo beta. Muito bem. Vamos dar nome para esses vértices. Vamos chamar de A, B, C. E aqui eu vou chamar de D, aqueles outros vértices a gente não vai usar. Bom, agora, olha só. Nós vamos chamar os lados de L. E como esse triângulo é isósceles, aqui é alfa também, né? Eu estou dizendo isso só para demonstrar que alfa é igual a 45 graus, ó. Olha só uma coisa. Então, triângulo ABD. Alfa mais 90 é 180. Aí você passa o 90 subtraindo. Passa o 2 dividindo. Alfa é 45. Bom, se alfa é 45 graus, nós podemos dizer que seno de alfa e cosseno de alfa, os dois são iguais a raiz de 2 sobre 2. É o seno e o cosseno de 45, eles são iguais. Agora falta calcular o seno e o cosseno de beta. Bom, para calcular o seno e o cosseno de beta, veja que aqui também mede L, porque esses dois quadrados, eles têm lado em comum, então os lados deles são todos iguais, né? E aí você pode achar a medida BC, quer dizer, CD, aplicando Pitágoras. Olha só. Triângulo ACD. Então, no triângulo ACD, você pode escrever o seguinte, que CD ao quadrado é igual a L quadrado mais 2L ao quadrado. Então, um cateto mede L, o outro cateto mede 2L. Triângulo ACD. Agora você eleva ao quadrado, ó, fica CD quadrado é igual a L quadrado mais 4L quadrado. Aí você soma, dá 5L quadrado. Agora você passa o quadrado na forma de raiz. E não precisa pôr mais ou menos, porque
é medida de lado, e medida de lado é sempre positiva. Aí você tira o L quadrado da raiz, fica L raiz de 5. Tá aí. Agora dá para encontrar o seno e o cosseno de beta. Então, vamos encontrar o seno e o cosseno de beta. Então, primeiro, seno de beta é o cateto oposto a beta. Ó, mas uma coisa que a gente precisa destacar aí é o seguinte, que a gente vai usar esse triângulo aqui, ó. Então, repara bem quem é o cateto oposto nesse triângulo. É o L, ó. E quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o CD. E o CD a gente já acabou de calcular e viu que é L raiz de 5. Agora a gente pode cortar o L com L e racionalizar. Racionalizando, vai ficar raiz de 5 sobre 5. Agora vamos calcular o cosseno de beta. O cosseno de beta, você tem que ficar esperto, porque o cateto adjacente a beta é 2L. Olha o desenho. O cateto adjacente a beta é a distância AC. E a distância AC é 2L. E a hipotenusa é L raiz de 5. Aí, ó, novamente corta L com L. Ah, esqueci. Racionaliza. Aí vai ficar 2 raiz de 5 sobre 5. Pronto, agora nós temos o seno e o cosseno de beta e o seno e o cosseno de alfa. Olha só. Então aqui está o seno de alfa e aqui o cosseno de alfa. E aqui nós temos o seno de beta e o cosseno de beta. Agora vamos calcular o que ele falou lá, seno de alfa mais beta. Vou descer um pouquinho aqui. Pronto. Então, tem que lembrar primeiro que seno de alfa mais beta tem uma musiquinha que a gente fala que é assim, sendo A cossa B, sendo B cossa A. O sinal que eu coloco aqui é o mesmo que está lá. Tá aí. Agora a gente vai substituir. Então, seno de alfa mais beta vai ser igual. Seno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Cosseno de beta é 2 raiz de 5 sobre 5. Seno de beta é raiz de 5 sobre 5. E cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2. Pronto, agora vamos multiplicar. Então, seno de alfa mais beta vai ser igual. Primeira multiplicação dá 2 raiz de 10 sobre 10.
E a outra multiplicação dá a raiz de 10 sobre 10. Então, dá para somar 2 raízes de 10 mais uma raiz de 10. Então, seno de alfa mais beta será 3 raiz de 10 sobre 10. Tá aí. Essa é a resposta. 3 raiz de 10 sobre 10. É falso, então, porque eu acho que foi isso que ele colocou. 3 raiz de 10 sobre 10. Vamos ver lá. 3 raiz de 5 sobre 10. Então, essa afirmação é falsa. Beleza? Vou voltar lá na resolução para você terminar de olhar, se você não terminou. Aí, ó. Bom, se você gostou da explicação, por favor, dá um like aí para mim, para ajudar, para divulgar meu vídeo. E se não for inscrito, se inscreva no canal, por favor. E tenha paciência, veja a propaganda até o fim, porque a única coisa que eu ganho com esses vídeos são essas propagandas. E se você não olhar elas até o fim, eu não ganho nada, tá bom? Então tenha paciência, olha até o fim aí. E obrigado pela ajuda, tá bom? E obrigado também pela atenção. Eu vou só finalizar, porque a gente precisa dar a resposta para a questão, porque é o último. E essa questão aí, ele quer que a gente some as alternativas verdadeiras e coloque aqui no quadradinho, tá bom? Então, eu vou somar, ó, verdadeiras. 1 mais 2 mais 4 mais 8 e a 16 é falsa, né? Então, 1 e 2, 3, 7, 15. Então, a soma dá 15. Aí, aqui nesse quadradinho, ó, coloca 15, tá bom? Tá aí. Com isso, tá finalizado. Quem não viu os outros itens, esses outros itens estão resolvidos, viu? É só entrar no meu canal, vai lá nos playlists, tem um playlist da Universidade Federal da Bahia. Todos os vídeos da Universidade Federal da Bahia estão lá, tá bom? Obrigado.